Hoje a gente vai estar conversando sobre fermentação contínua, descontínua, desculpa. Então, a gente já viu tipos de reatores, de bioreatores nas aulas anteriores, e hoje a gente vai começar a ver alguns tipos de fermentação. Então, deixa eu compartilhar. Então, nós temos 4 tipos de... São 4, mas talvez 3, talvez... porque varia muito de processo fermentativo para processo fermentativo. Mas, basicamente, nós teríamos processo contínuo, processo descontínuo e processo semicontínuo. E aí tem algumas ramificações, algumas variações dessas formas de condução. Então, a gente tem o processo de fermentação contínua, o descontínuo alimentado, o semicontínuo e o contínuo. O que seria a fermentação descontínua? O que vocês acham que é quando a gente fala de processo fermentativo descontínuo ou até reator descontínuo? Então, vocês vão ver ano que vem, quando tiver... Ano que vem não, mas quando tiver no 8º período, tiver na disciplina de reatores, aí a gente vai ter lá também esse termo descontínuo, contínuo e semicontínuo. Então, ó, o que seria o processo fermentativo? Deixa eu ver se alguém quer. Então, o processo fermentativo descontínuo, ele é um processo no qual todos os nutrientes, eles são adicionados no início e o caldo fermentativo retirado no final da batelada. Então, basicamente, esse tipo de forma de condução é como se a gente tivesse uma panela, coloca todos os ingredientes ali, deixa o processo acontecer e, no final, retira o produto dessa panela. A panela, a gente chama aqui de o bioreator ou reator, ou até na indústria, costuma-se dar o nome de dorna. Esses nutrientes, no caso, são os carboidratos para a levedura, para células se alimentarem, e esse caldo fermentado, né, na verdade, é o processo, é o produto gerado dessa reação, no caso, nesse processo fermentativo. Então, se a gente não tem, durante todo esse processo fermentativo, durante todo o processo que está acontecendo, se eu não tenho nem introdução ou retirada de material ali dentro, que vai interferir nesse processo fermentativo, eu digo que isso é um processo descontínuo. O processo descontínuo batelada, ou alimentado, é quando um ou mais eles são adicionados ao fermentador durante o cultivo ou durante o processo fermentativo. Então, por exemplo, quando a gente está introduziu o micro-organismo nesse reator, com o passar do tempo, vai alimentando, ou seja, vai colocando mosto, vai colocando carboidrato para essa levedura, e então esse é um processo que a gente chama de descontínuo alimentado. Então ele tem uma entrada contínua, né? Por isso que ele chama de alimentado, porque conforme o processo fermentativo vai acontecendo, vai sendo adicionado a esse processo. Provavelmente, o que normalmente se adiciona é a matéria-prima, vai adicionando essa matéria-prima, e
Depois que encheu esse reator, que chegou ao seu volume útil, então para o processo e aí faz a retirada. Então, isso é um processo descontínuo alimentado. Então, eu tenho uma alimentação, eu tenho uma entrada, mas eu não tenho uma saída, eu não tenho retirada. Por isso, é isso que difere do descontínuo. No descontínuo não tem, depois que eu coloquei tudo ali dentro desse reator, não tem nem entradas e nem saídas. No descontínuo alimentado, eu coloco, normalmente eu coloco ali a levedura, e depois eu vou alimentando essa levedura até que eu encha esse bioreator. Então, mas só que eu não tiro nada. O semicontínuo significa que após o término, então ele acontece de modo batelada, só que lá no final eu tiro uma parte desse fermentado e adiciono a um outro reator de volume de meio de fermentação igual ao volume do meio fermentado retirado. Então, por exemplo, eu estou com um reator, eu cheguei no final dele, aí o que eu faço? Eu tiro uma parte, nem preciso esperar chegar ao final, tá? Eu posso, no meio desse processo fermentativo, eu posso fazer a retirada. Normalmente, eu retiro a metade do que eu tenho ali, passo para um outro fermentador, começo e continuo alimentando. Então, por isso que a gente chama ele de semi-contínuo, porque antes de chegar ao final ao término desse processo fermentativo, eu faço a retirada normalmente da metade e passo para um outro reator e continuo a alimentação. Então, é dessa forma que a gente consegue diferenciar esses tipos de formas de condução de processo fermentativo. E, por fim, o contínuo. Então, o contínuo, eu tenho uma alimentação contínua, tanto de meio de cultura, quanto também de matéria-prima, que a gente chama aqui de inóculo, tanto a gente chama de mosto também, então é o mosto que é o que está fornecendo para a levedura, e o inóculo é a levedura, ou depende do processo fermentativo que está acontecendo. Então, isso vai tendo uma entrada dessas matérias-primas e vão tendo a retirada também desses produtos, continuamente. Então, um processo descontínuo, ele pode se tornar um processo contínuo. Como que eu posso fazer isso? No momento em que eu estou esvaziando esse reator, no processo descontínuo, essa quantidade de material, de produto que eu estou retirando, eu introduzo num outro reator. E aí ele vai fazer todo o processo fermentativo nesse outro reator. A saída dele, o produto dele que está sendo gerado ali, vai para um outro reator. Então, eu posso ter 3 reatores embatelados em sequência, funcionando continuamente. Então, esse é um tipo de reator contínuo. Ou eu posso ter também, em vez de ter esses 3, eu posso ter um só. Então, eu posso ter um reator em que eu estou tendo essas entradas e estou fazendo essa retirada. Mas qual é a grande diferença quando eu trabalho com esse descontínuo e contínuo? É com relação ao tamanho, né? Então, se eu estiver trabalhando com um contínuo só, ou seja, um reator só, para eu conseguir ter o mesmo resultado, ter a mesma quantidade de produto, quando comparado com o descontínuo, é muito maior. Então, eu preciso ter um volume maior desse tipo de reator. Então, aqui tem um desenho do tipo de reator descontínuo. Basicamente, é um tanque, tá? É um tanque que eu não... depois que colocou tanto o inóculo quanto o moço ali dentro, deixa a fermentação, o processo acontecer, e depois de um determinado tempo faz a retirada. O descontínuo alimentado, então tem uma alimentação contínua, mas não tem uma retirada, não tem saída. Eu tenho um semicontínuo, que basicamente eu tenho a retirada do produto, mas eu não fico introduzindo constantemente.
né, nesse reator matéria-prima, não é feito nada disso. E no contínuo, que o contínuo o próprio nome diz, com relação ao tempo, eu vou tendo entradas e vou tendo saídas constantemente. Processo descontínuo, nós vamos falar sobre os 4 processos, mas provavelmente hoje a gente vai conseguir falar só do processo descontínuo, aí depois a gente vai falar dos outros processos, o contínuo, a batelada alimentada e o semicontínuo. Então, esse processo descontínuo é também conhecido como fermentação por batelada ou processo descontínuo de fermentação. Então, são as duas formas da gente tratar esse tipo de processo. Normalmente, a gente utiliza a fermentação por batelada, ou seja, por etapas, né, ou por lotes que acontecem essa fermentação. Então, é uma fermentação por batelada. O volume de fermentação ele permanece constante durante todo o processo de fermentação. E por que ele permanece constante durante todo o processo de fermentação? Porque eu coloco uma determinada quantidade de inóculo e eu coloco tudo de uma vez só, a quantidade de mosto, de substrato para essa levedura, para essa célula, para esse micro-organismo. Então, eu coloco tudo ali, então por isso que o volume permanece constante. Desde que a gente não tenha perdas por gases, formação de gases, e a gente acabe perdendo, esse volume, basicamente, ele permanece constante. Então, eu não tenho variação de volume, porque não tem entradas e não tem saídas, então não tem variação desse volume. O modo de operação dele, então, como funciona o processo descontínuo? Então, no tempo inicial, a solução nutriente, foi esterilizada, ela é inoculada com micro-organismos e ela vai ser incubada, de tal forma que vai permitir que a fermentação ocorra sob condições ótimas. Então, no início, eu tenho lá o reator Adorna vazia, então, eu vou colocar, o que vai ser colocado lá? Vai ser colocado tanto o inóculo, e esse inóculo já está preparado também, então ali não tem preparo nenhum, e vai ser colocado também o substrato dessa matéria inoculada. Então, vai ficar ali o processo fermentativo. Com o passar, depois que a gente colocou tanto substrato quanto micro-organismo no fermentador, vai aguardar que aconteça o processo fermentativo. Então, no decorrer desse processo fermentativo, não vai ser adicionado nada. E aí, quando eu falo nada, não vai ser adicionado levedura, não vai ser adicionado substrato, não vai ser adicionado nada. Mas tem algumas coisas, e aí é a exceção, que são oxigênio. Se caso a gente estiver trabalhando com processo aeróbico, então é necessário que tenha o oxigênio, e aí ele não, quando eu estou adicionando oxigênio, eu não estou descaracterizando esse processo, ele continua sendo descontínuo. Eu vou colocar também anti-espumante, só lembrando que esse oxigênio que a gente está colocando aqui é um oxigênio normalmente na forma de ar. É ar que se coloca nesse processo fermentativo aeróbico. Normalmente por que se coloca oxigênio? Oxigênio normalmente para que as leveduras, elas aumentem, elas mudem suas rotas, mudem a sua rota. Ao invés dela estar produzindo um determinado produto que a gente quer, quando adiciona esse oxigênio, faz com que a levedura, o micro-organismo, ele se preocupe com a capacidade vital dele. Então, o número de micro-organismos começa a aumentar quando eu tenho a introdução de oxigênio.
É também adicionado aqui, como exceção, antiespumante, porque começa a formar gases, a formação de gases, o CO2, e aí esse CO2, devido à viscosidade desse meio fermentado, começa a formar umas bolhas, tem uma resistência desse fluido, dessa mistura, ou tem uma resistência desse ar, desse gás sair dali, então essa resistência faz com que haja criação de espumas na forma de bolhas. Então, é adicionado antiespumante para quebrar essa resistência. E aí, e qual é o problema disso? O problema é que quando tem a formação dessas espumas, começa a ter volume falso. Então, se a gente encheu a dorna e começa a espumar, ele começa a transbordar. Então, há transbordo de material nesse processo fermentativo. E aí, se há transbordo, há perda. Então, para evitar isso, utiliza-se os anti-espumantes. E também é utilizado o ácido ou base para o controle de pH. Então, há um controle de pH para esse tipo de, de situação, no qual, dependendo da rota que esse micro-organismo tá levando a acontecer, então a gente precisa fazer essas correções com ácido ou base. Depois que é terminada esse processo fermentativo, se dá o processo de término, ou o final da fermentação. Então, o que acontece no final da fermentação? Descarrega-se a dorna. Então, a dorna é descarregada, ela vai ser descarregada, e aí esse meio fermentado ele vai seguir para os próximos tratamentos que são característicos desse processo. Então, tem processo que vai fazer um reaproveitamento desse micro-organismo, tem outro que não faz essa recuperação desse micro-organismo, manda para processos de separação, processos mais para frente, que a gente chama desses tratamentos finais, e aí ficou o bioreator sem nada, só que ele está sujo, né? Então, é necessário realizar uma asepsia desse reator. Então, faz uma asepsia desse reator, lava com água e, se necessário, dependendo do processo, faz o processo de esterilização. E aí depois recarrega de novo, que é o tempo, que é o próximo o início de novo do processo fermentativo, faz uma recarga com mosto e inóculo. Então então, através desses três operações que acontecem nesse processo descontínuo. Então, eu tenho um tempo inicial, no qual eu tenho o micro-organismo e eu tenho o substrato lá dentro. Depois que eles estão lá dentro, tem o processo fermentativo, o processo vai acontecer todo ali, e depois tem o processo final de fermentação, que é o processo de descarga, de descarregar esse produto que está ali dentro do reator. E depois faz todo o processo de limpeza, processo de asepsia, para o próximo processo fermentativo, para a próxima batelada, que a gente diz, né? Então, aqui, esses três processos que aconteceram de fermentação, depois que aconteceram isso, a gente chama que o próximo é uma próxima batelada, ou seja, eu fiz uma batelada, então eu coloquei todo o inóculo, todo o substrato ali, esperei a fermentação acontecer, o processo fermentativo acontecer, fiz a retirada, fiz toda a asepsia, e aí eu vou começar uma nova batelada. Então, cada batelada é composta por essas etapas. Vantagens e desvantagens desse processo descontínuo. Então, o processo descontínuo, ele tem menores riscos de contaminação. Então, por que ele tem menor risco de contaminação? Porque de batelada em batelada é feita uma limpeza, é feita uma asepsia. Então, quando a gente compara com o contínuo, essa asepsia a gente não consegue fazer, não consegue
a não ser que pare todo o processo fermentativo para fazer limpeza, mas se não, não tem como fazer essa limpeza que é feita no descontínuo. No descontínuo você consegue abrir o reator, lavar ele com água, você consegue lavar, passar vapor, então é possível fazer todo esse processo e tendo, isso garante uma menor contaminação bacteriológica. A gente tem também aqui uma flexibilidade de operação, e no que diz respeito a essa flexibilidade de operação. Significa que é possível, não posso não trabalhar com um fermentador totalmente cheio, eu posso trabalhar ele com abaixo, um valor menor do que o volume útil dele serve. Eu posso também aproveitar dessas bateladas, eu consigo fazer com que ela se torne uma contínua, então é possível de se fazer isso nesse de processo descontínuo. No processo contínuo, eu não consigo voltar ele para ser um processo descontínuo, tá? Então, quando a gente está pensando em um reator só contínuo, não tem como a gente voltar. E já no processo descontínuo, é possível fazer isso. Então, é uma flexibilidade no processo de operação dele. É possibilidade de realizar fases sucessivas no mesmo recipiente. Então, como eu estou naquele recipiente ali, eu consigo realizar sempre fases sucessivas ali. Então, por exemplo, eu quero aumentar esse processo fermentativo, ele está querendo produzir levedura. Então, se ele está querendo produzir levedura, ele está querendo produzir micro-organismo, ele está querendo produzir bactéria, enzima, essa esse reator, então eu posso fazer umas diversificações nessas fases. O controle é muito mais rigoroso com relação à estabilidade genética desse microorganismo. Então a gente consegue ter um controle melhor. A capacidade de identificação de todos os materiais relacionados, principalmente na indústria farmacêutica, então há uma adição desses reagentes dentro desse reator, e como ele é embatelada, é mais fácil de ter esse controle, é mais fácil de saber se aconteceu algum problema, porque sabe qual foi a quantidade de matéria-prima que foi colocada nesse reator. Então, não é igual o contínuo, que tem entradas, e aí não tem um controle, não consegue ter um controle adequado dessa matéria-prima que está entrando. Quais são as desvantagens desse processo descontínuo? Primeiro, ele tem baixo rendimento, tá? Então, ele tem baixo rendimento e produtividade. E ele tem pontos mortos. Mas por que ele tem baixo rendimento e baixa produtividade? Aí eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês. Por que vocês acham que há o problema de rendimento mais baixo? Por que vocês acham que tem rendimento e produtividade? Porque, a princípio, eu tenho um controle melhor, eu tenho uma quantidade de substrato adequada, eu consigo deixar todas as condições ideais. Mas por que será que acontece dele ter esse baixo rendimento ou baixa produtividade? Pode escrever aí a opinião de vocês. Por que vocês acham que a gente acaba tendo baixo rendimento nesse processo descontínuo? E isso é comum, tá? Isso bem comum quando a gente está falando de processo fermentativo e processo descontínuo. Ele tem um rendimento menor do que quando a gente compara com o contínuo. Então, Ismael, na verdade, ele parar, muitas vezes, ele causa o segundo efeito ali, ó, que são pontos mortos. E aí, o que seriam esses pontos mortos? Esses pontos mortos são tempos em que
eu poderia estar acontecendo uma fermentação e ela não está acontecendo. Então, esses pontos mortos é que gera, que são gerados devido a essa parar muitas vezes. Então, é mais por causa do segundo item do que do primeiro. Por que vocês acham que o baixo rendimento é bem característico desse processo descontínuo? Então vamos pensar o seguinte, ó, vocês têm uma quantidade de levedura, vou falar de micro-organismos. Você tem uma quantidade de micro-organismos, aí vocês colocam essa quantidade dentro do reator. E depois vocês pegam o substrato e colocam tudo ali. Aí eu vou falar para vocês de valores. Então, vamos pensar, eu tenho um reator de 10 litros, eu jogo 1 litro de micro-organismo dentro desse reator e jogo 9 litros de substrato. Então, eu pego 1 litro de micro-organismo e ali dentro eu jogo 9 litros de substrato, ou seja, de alimentação. O que acontece? O que esse micro-organismo vai acontecer com ele, com essa quantidade de alimentação que está sendo jogada ali? O que vocês acham? Nada? Então vamos pensar mais pro nosso lado, tá? Vamos tentar comparar comparar com a nossa vida. Mas como que o substrato não é renovado, o Arão? Porque o que é o substrato? O substrato seria a alimentação para esse micro-organismo. Então ele não é renovado, porque vamos pensar o seguinte: o que é a levedura? Um processo fermentativo alcoólico. O que a levedura faz? A levedura, ela se alimenta desse substrato e produz CO2 e álcool. É isso basicamente que ela faz. Na verdade, ela faz mais uma coisa ainda. Você dá alimento para a levedura, ela se reproduz, e aí se, ela se reproduz, e aí ela produz como produto álcool e CO2. Então, esse substrato, ele não é renovado. Na verdade, como a gente está falando aqui em processo descontínuo, eu coloco todo esse substrato, que aí, vamos falar que coloco todos os açúcares dentro desse reator, para essa levedura. Ela vai se alimentar desse açúcar que tem ali, ela se reproduz e produz álcool e CO2. É isso que acontece. Então, vamos pensar o seguinte: imagine que a gente. Vamos pensar assim, a gente vai num restaurante e aí, de repente, começa a encher a nossa mesa de comida, vão colocando um monte de comida. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai se alimentando de uma quantidade, de um tipo que mais importa para a gente, mas vai chegar uma hora que a gente não precisa mais se alimentar. A gente já está satisfeito. Só que aí continuam trazendo. E aí, conforme vai trazendo, a gente começa a rejeitar isso. E a levedura acontece a mesma coisa. Com a levedura, é o mesmo processo que acontece. Então, a gente diz que quando esse substrato é adicionado, no caso de processo de uma só vez, então, é o que eu falei. A gente tem 1 litro de levedura e coloca 9 litros de substrato. Então, essa quantidade que está colocando ali, ela acaba inibindo o metabolismo da célula, ou no caso que a gente está falando aqui da levedura. Ela acaba
fazendo com que haja uma inibição ou uma repressão a, a esse substrato. Consequentemente, ela reduz o seu rendimento, a sua produtividade. E pode até ser que esse micro-organismo, ele desvia a rota dele. Então, ele começa a produzir produtos indesejáveis. Então, dependendo da condição que se deixa esse micro-organismo, de acordo com a condição que se passa para ela, acontece esse tipo de problema. E aí, consequentemente, ele não está produzindo o que se quer e ele baixa a produtividade dele. E se também ele demora a fazer toda essa assimilação dessa matéria-prima e fazer a transformação, o rendimento também cai. Então, o que acontece aqui é que há uma inibição por parte do excesso de alimento, excesso de substrato para esse micro-organismo, essa célula. Então, ela acaba inibindo e não vai fazendo esse processo de transformação, porque enquanto o outro vai acontecendo mais lentamente, eu acho que isso acontece com a gente também. Quando a gente vai nos alimentando mais devagar, a gente consegue alimentar mais, a gente tem um resultado, ou seja, a gente tem um processo mais adequado de quando nós nos alimentamos tudo de uma vez muito rápido. Às vezes a gente come muito rápido, então a gente tem um resultado final insatisfatório. Então a gente às vezes comeu mais do que precisava, e com a levedura acontece algo muito parecido com isso. A levedura, ela se alimenta e aí ela para. Então, ela tem excesso de alimentação ali para ela. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, ela pode esperar. Então, o meu processo fermentativo demoraria, em condições normais, demoraria umas 7, 8 horas, 10 horas, 11, 12 horas, mas por causa dessa quantidade exagerada de substrato fornecido para a célula, ela sabe que tem ali e ela espera. Então, esse esperar dela é fazer com que esse tempo de fermentação aumente. Esse tempo de fermentação aumentando é que me faz ter uma baixa produtividade. Professor, Pode falar. e um desperdício também de substrato daí? Então, se Ah, caso ela... Pode falar. ou não seria, porque mesmo assim ela ainda ia consumir, só que mais tempo. São duas situações, né? Se ela vai se alimentar desse substrato, depois não teria problema nenhum. Só que aí eu teria problema. Qual é o problema que eu teria? Era de rendimento, porque aí eu teria um tempo muito maior para produzir a mesma coisa. Então, isso é um lado. Mas pode acontecer desse outro, de acontecer da produtividade diminuir. Por que a produtividade pode diminuir? Porque ela pode mudar a rota dela. E aí, ela mudando a rota, em vez dela produzir o que a gente estava querendo, ela talvez comece a produzir outra coisa. Por exemplo, ela poderia começar, ao invés de produzir álcool, ela poderia mudar a rota e começar a produzir ácido. Ela poderia começar a produzir aldeído. Então, ela poderia mudar a rota dela por causa desse excesso de alimentação e produzir outro tipo de produto, que no caso fica sendo indesejado para a gente. Então, ela vai pelo mais fácil. E às vezes o mais fácil nem sempre é o que a gente está querendo. Então, às vezes, se você deixar a levedura, deixar o micro-organismo escasso de algum constituinte, ele vai para onde a gente quer. Então, é o caso do oxigênio. Quando a gente faz com que tenha menos oxigênio para a levedura, e aí eu estou falando para o processo de produção de álcool, quando eu faço com que eu tire o oxigênio dessa levedura, a rota que ela escolhe, a rota que é mais fácil para ela, sem ter oxigênio, é produzir álcool.
Então, eu estou dando características, eu estou dando variáveis para essa levedura que vai fazer com que ela pegue o caminho mais simples, ou seja, a rota mais simples para ela. E a rota mais simples para ela é o quê? É produzir álcool e produzir CO2. Se eu coloco CO2, se eu coloco oxigênio para essa levedura, a mesma levedura, não mudei nada, eu só adicionei oxigênio. Quando faz essa adição, o que acontece com a produção de álcool e a produção de CO2? Ela diminui. Por que ela diminui? Porque essa quantidade de oxigênio é uma outra cenário característico que eu estou fornecendo para a levedura e que para ela, é mais fácil agora fazer a reprodução. Então, ela vai se reproduzir. Então, eu tenho um aumento de levedura, consequentemente, eu tenho uma baixa produtividade de, de CO2 e de álcool. Então, pode acontecer essas duas situações. Ela se inibe pela falta, pelo excesso de substrato, e a levedura, ela também pode mudar a rota dela. Então, ela tem tanto substrato que para ela a rota mais fácil é uma rota, talvez uma outra rota que não vai produzir o produto que a gente está desejando. Tá certo? Então, continuando. Alguns exemplos de processo descontínuo. Esse processo descontínuo é bastante utilizado no processo de alimento, na indústria de alimentos. A indústria de alimentos é muito devido o seu controle que precisa ter um controle maior. Então, é uma característica bastante intensa da indústria de alimentos. Indústria de produtos químicos também, então, e é uma indústria farmacêutica. Então, percebam que são indústrias em que tem uma preocupação com o produto final. Não que os outros não tenham essa preocupação. Não que o processo contínuo não tem que ter. Tem. Só que aqui é muito mais fácil da gente ter esse controle. Aí a gente volta lá nas vantagens do processo descontínuo. E aí a grande vantagem desse processo descontínuo é com relação a esse controle que se consegue ter. É muito mais fácil fazer esse controle de pH, é muito mais fácil fazer esse controle de quantidade de substrato que se coloca ali. Pode-se encurtar esse processo fermentativo em vez de aguardar determinado tempo, eu posso reduzir esse tempo. Então, essas variáveis é que faz com que esse processo descontínuo seja muito característico para esse tipo de indústria. Então, vamos ver algumas definições aqui importantes para esse processo, não só para o processo descontínuo, mas como todos os outros. O inóculo, na verdade, é inóculo ou chamar de pé de cuba ou pé de fermentação, que é um volume de suspensão de micro-organismo de concentração adequada, capaz de garantir em condições econômicas a fermentação de um dado volume de mosto. Então, basicamente, quem é esse inóculo? Basicamente, são os micro-organismos, são as células. São as células que vão se alimentar, vão se pegar essa matéria que ele vai se alimentar e vai fazer a transformação. Então, esse inóculo é uma quantidade que já é pré-determinada, ou seja, é uma quantidade em que não vai causar excesso para a levedura, mas ela tem condições de garantir o processo fermentativo. Então, o inóculo, basicamente, seria quem? Seria um processo de produção de álcool, seria a levedura, no produção de ácido, talvez uma bactéria. Então, quando a gente usa esse termo inóculo, porque fez uma concentração
dessas leveduras, desse micro-organismo, dessas células. Muitas empresas de fermentação possuem centros especializados que têm a função de manutenção das cepas. Então, eu tenho uma indústria, tá? Eu tenho uma indústria de um processo fermentativo, e aí eu preciso desse nó. Eu tenho duas formas de se obter esse nó. Ou eu produzo, ou eu compro. Quando eu falo que eu produzo, claro que eu vou precisar comprar uma quantidade lá no começo, sabe? O que eu estou querendo dizer aqui é assim, eu estou numa indústria e eu tenho um processo fermentativo global. Então, eu compro a quantidade de levedura para todo o processo fermentativo. Então, vocês imaginem vamos pensar que a gente trabalha com uma fermentação, um processo fermentativo de 2.000 metros cúbicos de volume. E aí, eu sei que se eu tenho uma capacidade total de 2.000 metros cúbicos, aproximadamente aí de 20% a 30% é a quantidade de levedura que precisa ter. Então, desses 2.000, vamos precisar ter 600 a 700 metros cúbicos de levedura. Desse volume, eu preciso ter uma quantidade de matéria seca em torno aí de 60% a 70%. Então, se eu tenho ali aproximadamente 500 metros cúbicos, 70% tem que ser matéria seca. Então, 70% de 500 deve ser mais ou menos entre 300 e 350 quilos. Então, vocês imaginem, são 350 quilos que a empresa, que a indústria precisa comprar. Então, o volume é muito grande, 350 quilos. 350 quilos é um valor bem alto para todo o processo. Então, isso que eu estou dizendo querendo mostrar para vocês que a indústria pode comprar esses 350 quilos, ou ela pode, a partir de, talvez, 10 gramas, 50 gramas, chegar nessa quantidade. Então, qual é a diferença de você, financeiramente, é muito mais interessante, assim, a princípio, da gente pensar, é muito melhor eu pegar 50 ml ou 50 gramas desse micro-organismo, fazer todo o tratamento e chegar e obter os 300 quilos. Só que isso tem um tempo, né? Isso tem um tempo para eu sair ali de 50 gramas e chegar até os 300 quilos. Então, esse tempo também precisa precisa ser envolvido no custo, porque a partir do momento que eu compro 300 quilos de uma quantidade de micro-organismo, a hora que eu comprei 300 quilos, vai demorar 2 dias, eu já vou estar produzindo capacidade total. Se eu pego 5 gramas, ou se eu pego 50 gramas, com certeza, desses 50 gramas, não vou ter só 2 dias para ter essa levedura nessas condições. Então, igual de 300 quilos, vão demorar muito mais. Talvez eu vou precisar quase 1 mês para começar a ter o mesmo resultado que uma de 300 quilos. Então, são essas duas situações que precisa ser bastante pensado. E aí, então, eu tenho essas duas opções. Ou eu mesmo produzo essa levedura dentro da indústria, ou eu compro. Então, e aí quando eu compro, essas empresas, elas são responsáveis em fazer todo esse processo, acompanhamento de processo fermentativo. Então, essas empresas, elas são ou nacionais, ou mesmo internacionalmente. Então, essas internacionais, elas já têm indústrias aqui no Brasil. Paralelamente, fazem testes de habilidade, estabilidade genética, além de empregar metodologias para melhoramento genético. Dessa forma, garantem a qualidade e reprodutibilidade dessas cepas, o que não significa que as fábricas não tenham o seu próprio controle de propagação desses micro-organismos. Foi isso que eu acabei de falar. As indústrias, elas podem ter esse controle de propagação, só que ela tem que ter um controle muito maior com relação a isso.
quando a gente compra 350 quilos de uma determinada cepa, é garantido para a gente que ali tem 350 quilos dessa cepa. Quando nós estamos produzindo isso na indústria, a gente não consegue ter todo esse controle. Até a gente conseguiria, mas precisaria ter condições corretas para que conseguisse chegar nesse objetivo. E que, infelizmente, não consegue. Muito difícil de se ter esse resultado comparado com uma indústria que só se preocupa na produção dessas cepas. Então, é bem difícil de conseguir fazer essa competição. E é por isso que essas cepas, elas não são baratas, né? Elas são muito caras. Então, essas cepas, elas são caríssimas. Ah, deixa eu lembrar, vamos ver se eu consigo lembrar em termos de valores. A gente tinha duas opções. Ou comprava essas cepas, que a gente chamava de cepa selecionada, ou comprava esse fermento de pão, que a gente comprava na padaria. Então, tinha essas duas opções, ou comprar esse tipo de levedura, ou a gente compra essas cepas. E aí, a diferença de preço acho que na época estava R$ 6 o quilo dessa fermento de pão, R$ 6 o quilo, e a outra custava R$ 70, R$ 80. Então, era um valor muito, muito diferente. Era muito o disparate era muito grande em relação a esses dois valores. Mas a única diferença é que uma eu tinha resultado em 2 dias, enquanto que a outra talvez eu demorasse 7, 8, 9 dias para ter começar a poder competir em relação à produtividade. Então, continuando, então a gente tem, e aí, aqui voltando, tem o preparo do inóculo. Como que se prepara esse inóculo? Tá? Então, tanto a indústria do processo fermentativo quanto a indústria que quer produzir essas cepas, o preparo delas é o mesmo. Então, eu parto lá de um tubo de ensaio com uma cultura pura, eu vou alimentando essa cultura pura, então eu vou fornecendo substrato, e aí não é qualquer substrato, precisa ser um substrato também preparado para essa célula, então precisa ter um rigor com relação à qualidade desse substrato. Então, com o passar do tempo aqui, ó, o que vai acontecendo? Eu vou alimentando, ele vai aumentando, aí ele já não cabe mais nesse tubo de ensaio, aí eu passo para um balão, vou alimentando, aí já não é suficiente também para ficar dentro desse balão, eu vou para um balão maior, mesma coisa, vou alimentando e ele continua aumentando, porque é um micro-organismo, uma célula, né? Então ela vai se alimentando, vai se reproduzindo. Nessa fase aqui, a preocupação é só o preparo do inóculo. Então, o objetivo aqui é fornecer alimentação para que essa levedura, para que esse micro-organismo, ela se reproduza, ela sirva para todas as funções vitais dela e para que ela possa estar se reproduzindo. Então, ela vai aumentando aqui. Depois eu passo para um outro tanque, alimento, e ela vai crescendo até chegar no volume que eu quero. Então, percebam que sempre há um aumento de escala aqui. A cada passagem, eu estou aumentando a escala. Só que pensem bem, para ela chegar numa dorna, eu vou falar uma dorna pequena de 300 mililitros. Vocês imaginem como que eu saio ali de um tubo de ensaio, que talvez caiba 10, 20 ml de cultura pura, que eu vou alimentando, para chegar em 300 mil litros. Olha a diferença. Sair aqui de 10, 20 ml para chegar em 300 mil litros. Não é 300 mil litros, também exagerei um pouco. 300 mil litros é o volume total, mas o volume dessa dorna aqui seria talvez
300, uns 30%, seria uns 90 mil litros. Mesmo assim, é uma diferença muito grande, né? Uma diferença de eu sair aqui de 10, 20 ml e chegar aqui. Então, para isso, leva um tempo grande para sair desse tubo de ensaio para chegar nessa dorna. E, além do mais, além de todo esse cuidado, de todo esse tempo, é necessário também ter um cuidado, né? Imagina, não é só colocar alimentação aqui suficiente, tem que estar sempre acompanhando temperatura, tem que estar acompanhando pH, acompanhando para ver se não está tendo contaminação, precisa fazer asepsia quando passa de um tanque para outro, ou de um recipiente para o outro. Então, aqui tem todas essas preocupações que são necessárias de se ter para que evite contaminação. Eu quero aqui um volume de cepa boa. Não adianta nada eu chegar aqui com uma cepa fraca, que ela não consegue produzir o álcool, ela não consegue produzir CO2, então não tem. Aqui é ficar acompanhando constantemente. Isso daqui, constantemente, que eu digo, é para até chegar nessa dorna, é um acompanhamento 24 horas por dia. Então, tem que ficar nesse acompanhamento. Esse volume de inóculo, que vai ser introduzido no fermentador, é mais ou menos 10% da capacidade útil desse recipiente. Então, se eu estou trabalhando aqui com um tubo de ensaio de 30 ml, eu utilizo aproximadamente 10% de inóculo e vou alimentando. Vou colocando substrato aqui, e aí ele vai se alimentando, se alimentando, vai se reproduzindo e vai aumentando o volume dentro desse tubo de ensaio. E assim vai acontecer com todos os outros. Então, ele fala aqui que isso daqui, esse preparo do inóculo, ele acontece em 2 etapas, e aí realmente ele acontece em 2 etapas, porque essa fase aqui, ó, essa primeira, segunda, terceira, quarta, esses 4 aqui, acontece no laboratório. Para que eu vou fazer, levar um tubo de ensaio lá na indústria? Não tem necessidade. Então, todo esse preparo é feito em laboratório. E aí, quando eu tenho um volume já suficiente para colocar eles nos tanques fermentativos, aí eu levo eles para a área industrial. Qual é o número ideal de transferências? Transferência de uma para outra aqui, ó. Desse tubo de ensaio para esse outro tubo, para esses balões. Qual é o número? Vai depender do volume útil do meu pré-fermentador. Na verdade, tem a quantidade de fermentadores. A partir dessa quantidade de fermentadores, sabe quanto precisa de micro-organismo. E aí, depende desse resultado para saber qual vai ser o número de transferências. Porque ele pode chegar aqui e ele não tem o volume suficiente ainda. Aí eu preciso passar para uma outra dorna. Então, é necessário saber qual é a quantidade que se quer produzir, para saber o número de transferências. E aí, aqui, todas essas transferências precisam ser realizadas em condições assépticas, para garantir que esse micro-organismo está chegando na indústria sem contaminação nenhuma. E aí, aqui eu tenho uns exemplos de escala, né? Então, aqui, ó, em escala de laboratório, a gente pode chamar de escala bancária também. Então, pequeno, de 200 a 400 ml, chega até tubo de ensaio de 30 a 40 ml. 1 a 10 litros é considerado ainda de bancada. Depois, por uma escala piloto, ela vai de 50 a 500 litros. Em escala industrial, e aí aqui ela foi está falando que vai de 5 a 200 metros cúbicos, mas ela sobe muito mais que isso. Então, ela pode ter aí 300, 400, 500, até 1.000 metros cúbicos de volume.
dependendo do processo fermentativo que a gente vai estar trabalhando. Quando trabalha com um processo fermentativo em indústrias farmacêuticas ou até indústria alimentícia, esse volume ele não chega a ser tão alto. E o que seria alto? Talvez ele fosse em torno de 50, mesmo 60 metros cúbicos. Alto seria maior que 200 metros cúbicos. Então, mais que 200 metros cúbicos já não é uma fermentação, um processo fermentativo tão fácil de ser controlado. E aí, não sendo fácil de se controlar, então eu tenho um produto não tão bem controlado quanto se eu tivesse uma quantidade de processo fermentativo menor. Aqui tem um exemplo de reator de bancada. A gente tem um reator desse ali na UTF, né, na tecnologia de alimentos, um reator bem parecido com esse. Esse é um reator de laboratório mesmo, tá? Então, por que tem tantos pontos aqui em cima? Porque eles são pontos que a gente vai estar controlando. Então, provavelmente tem aqui um sensor de temperatura, tem um sensor de oxigênio, deve ter um sensor de CO2, a pressão aqui dentro. Então, tem toda essa, provavelmente tem algum ponto que a gente consegue fazer uma retirada dessa amostra para fazer análise em laboratório, talvez de microbiologia. Então, é um reator totalmente controlado. E aí, um reator desse tamanho aqui, ele não fica muito barato. Agora, vocês imaginem se a gente fizesse um reator desse em escala industrial. Então, seria uma, um valor muito alto se a gente tivesse todo esse tipo, todo esse controle aqui no processo descontínuo. É por isso que ele acaba sendo caro, né? Porque eu tenho todos esses controles aqui em escala industrial, e isso encarece muito o processo descontínuo. Aqui é escala semipiloto e piloto, é um pouco maior, 150, 1.500 litros. Então, isso aqui deve ter uns seus 2 metros e meio, 3 metros de altura. Isso um pouco menos. Então, são reatores menores. E aqui em escala industrial. Então, em escala industrial, ela já varia. Ela pode ter, isso daqui que deve ter seus, quando tem, talvez uns 10 metros cúbicos, uns 15 metros cúbicos, até números bem maiores. Aqui é uma relação, não necessariamente esses valores equivalem, mas eles são próximos a isso. As dimensões comumente utilizadas industrialmente para alguns processos fermentativos. Então, por exemplo, um volume de um fermentador de 1 a 20 metros cúbicos, normalmente é utilizado para enzima, substância para biologia molecular, reator fermentador de 40 a 80 metros cúbicos, algumas enzimas e antibióticos. Então, percebam que tem algumas enzimas, tem outras aqui que operam num volume menor, de 100 a 150, penicilina, antibiótico, aminoglicosídicos, proteases, amilases, enfim, esse tipo de produtos nesses fermentadores de 100 a 150. E 450 metros cúbicos aminoácidos, no caso de ácido glutâmico, ou até processo de produção de álcool que utiliza esse volume de fermentador. Então, no preparo do inóculo, o micro-organismo deve crescer rapidamente. Então, quando está se preparando o inóculo, o objetivo principal dele é um crescimento rápido. É isso que se deseja. Sair daquela fase aqui, ó. Sair daqui para chegar nessa dorna no menor tempo possível. Esse é o objetivo. Quanto mais rápido conseguir, melhor.
sendo as transferências realizadas na fase logarítmica de crescimento, ou seja, naquela curva exponencial, que é o crescimento do micro-organismo, naquela fase onde ela está crescendo rapidamente, ou seja, onde eu tenho uma ondulação bem alta, é nesse ponto que se devem acontecer as transferências. É onde a levedura ela está naquele processo mais agitado dela, com relação à produção a produção, não sei do que, mas ela pode ser produção do produto que a gente está desejando, ou até um processo dela também, um processo de desenvolvimento dela. Então, quanto mais nessa fase logaritmo tiver, menor vai ser esse tempo de sair da fase menor, a escala de laboratório, para uma escala industrial. Para cada processo, desenvolver a melhor metodologia para se obter o inóculo no menor tempo possível e que leva aos maiores rendimentos e produtividades no processo industrial. Então, para cada processo, é preciso ter uma metodologia para que a gente consiga obter esse inóculo. Então, como eu falei, esse inóculo ele pode ser, talvez, preparado uma vez só. Então, saiu lá do laboratório e foi até a escala industrial. A hora que ele chegou na escala industrial, eu vou mantendo eu vou mantendo o micro-organismo no processo fermentativo, vou recuperando ele, o micro-organismo vai morrendo, o micro-organismo vai nascendo, vai crescendo, então tem todo esse ciclo, enquanto que aí, o ideal é esse. Ou a gente tem algum processo também que não tem essa recuperação desse micro-organismo. Ou seja, aconteceu o processo fermentativo, ele já vai para aqueles tratamentos finais e não tem recuperação. E aí, não tendo recuperação, tem que passar todo por esse processo de formação de inóculo. Então, preparo de inóculo. Então, tem tempo que se leva para se fazer isso. Então, são processos diferentes, mas que o preparo continua sendo o mesmo. O mosto, ou o meio de fermentação, ele deve propiciar o desenvolvimento microbiano e favorecer a formação do produto desejado. Então, dar a alimentação correta para a levedura do micro-organismo. Esse é o objetivo. Esse mosto, ele deve conter nutrientes para o crescimento celular. Então, é necessário que tenha fonte de energia, e aqui na forma de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, fonte de alguns elementos secundários, fósforo, potássio, enxofre e magnésio, vitaminas, aminoácidos e hormônios, e fontes de traços de elementos de cálcio, manganês, ferro, cobalto, cobre e zinco. É possível se fazer a inserção de todos esses nutrientes separadamente, ou seja, eu consigo fornecer fontes de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, então consegue-se fazer toda essa introdução desses nutrientes para o inóculo, ou tem até algumas indústrias que elas produzem todo esse material, todos esses nutrientes num produto só. Então, ela garante que tem todos esses nutrientes nesse produto que está fornecendo, em vez de ficar se adequando, a indústria ficar preparando quantidades de cada um desses, ele compra esse produto, que é um só, e que tem uma garantia que tenha todos esses nutrientes. É uma possibilidade. Como no nosso caso, né, a gente pode tomar vitamina A, vitamina B, pode tomar vitamina C, ou pode tomar um complemento vitamínico, no qual tem todos pelo menos o fabricante diz que tem todos
os nutrientes necessários para a alimentação diária. Então, no caso do preparo do moço, também pode ter isso. Então, tem uma quantidade, não é uma garantia que, por exemplo, a quantidade vamos pensar no processo de fermentação de álcool, pode acontecer desse mosto ele ser pobre em nutrientes. Ele está tudo preparado, mas ele é pobre com relação a nutrientes. E aí isso não é uma culpa de todo o processo. Esse é um problema da qualidade dessa matéria-prima. Então, faltou algum desses nutrientes para a cana-de-açúcar, no caso, e aí, consequentemente, faltou para o caldo e, consequentemente, faltou para o mosto. Então, faltaram esses nutrientes necessários para o crescimento celular. Então, é necessário fazer um complemento. E aí, esse complemento é que eu digo que pode ser feito na forma de individual ou pode ser na forma de uma quantidade de todos esses nutrientes. Aqui, só a título de orientação, é apresentada nessa tabela a composição elementar típica de um micro-organismo. O meio para crescimento microbiano deve ter, no mínimo, conter os elementos presentes na célula na proporção correta. Então, preciso ter 50% de célula seca, de 7 a 12% de nitrogênio, de 1 a 3% de fósforo, 0,5 a 1 de enxofre e 0,5 de magnésio. Então, em laboratório, é feita análise para verificar a composição do moço. Então, esse moço, qual é a quantidade que ele tem de cada nutriente? Então, essa quantidade de nutriente, ela tem que ser fornecida adequadamente para o micro-organismo. Fontes de nitrogênio, orgânico e inorgânico, eles não podem faltar na composição do meio, podendo limitar o crescimento celular. Então, fonte de nitrogênio, ela auxilia no crescimento celular. É um nutriente essencial. Normalmente, quando não tem um aumento da quantidade de leveduras, ou seja, não tem um número que se deseja, provavelmente o problema maior é essa falta de nitrogênio. Substratos ou matérias-primas: açúcares, melaço, soro de leite, celulose, amido, metanol, etanol, alcanos, óleos e gorduras, entre outros. Então, esses são tipos de matérias-primas para vários inóculos para a formação do moço. Então, são algumas matérias-primas ou substratos necessários para os micro-organismos. E como que se obtém esse mosto? Então, esse mosto é a partir de extrato de plantas ou animais, chamados de meios naturais, e aí aqui é suco de uva, leite, água de maceração de milho, cana-de-açúcar, a partir de elaboração de meios quimicamente definidos, chamados de meios sintéticos. Então, se está faltando dentro dessas matérias-primas aqui algum nutriente, é feito uma elaboração, uma adequação do que está faltando para esse moço. E aqui, de novo, na verdade, de novo não, na verdade aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês, no qual vai mostrar como que funciona todo esse processo de operação. Então, no início, o tempo t igual a zero, o nutriente do fermentador inoculado com o micro-organismo, então, ou ele já vem até inoculado, ele já está pronto ali, de forma a possibilitar que a fermentação ocorra em condições ótimas. Não vai se adicionar nada durante o processo, então, se necessário, vai adicionar oxigênio na forma de ar, espumante, ácido ou base. Mas aqui, ó, não vai, como é um processo descontínuo, não vai ter nada de adição de nutrientes.
Então, o que foi adicionado antes para ser considerado como descontínuo. No final, no tempo T igual a TF, vai descarregar a dorna e o meio fermentado que segue para processos de recuperação e tratamento final de tratamento de efluente. Lava a dorna, esteriliza, então isso eu já tinha comentado antes. Já tinha falado das vantagens e das desvantagens também. E aí, a classificação dos processos descontínuos. Cada dorna recebe um inóculo, processo com recirculação de micro-organismo e processo por meio de cortes. Então, cada dorna recebe inóculo. Então, esse daqui é aquele caso que cada fermentador vai receber um inóculo que foi preparado, foi recentemente preparado. Ele oferece poucos riscos de contaminação, que a propagação foi realizada em condições de elevada sepsia. Então, claro, eu fiz uma propagação com todo o controle de qualidade, com certeza eu tenho poucos riscos de contaminação. Então, isso daqui é cada dorna, cada fermentador recebe o inóculo. Processo com recirculação de micro-organismo, então reaproveita como inóculo o micro-organismo da batelada anterior. Então, aqui há uma recuperação desse inóculo. Então, lá no exemplo anterior, eu recebo esse inóculo, acontece todo o processo fermentativo, faz a descarga e ele vai para os tratamentos finais. Então, eu não recupero esse inóculo, eu não recupero essas células. Essas células vão embora e perde. Então, isso que cada dorna recebe um inóculo. Ele sempre vai estar recebendo um inóculo novo. No processo com recirculação de micro-organismos, acontece a mesma coisa. O bioreator recebe esse inóculo, acontece todo o processo fermentativo, é feita uma descarga de todo esse produto ali dentro, e aí é passado por um processo de recuperação desse inóculo. Então, esse inóculo ele vai ser recuperado e eu vou utilizar ele na próxima batelada. Então, ele é centrifugado e consegue fazer, ou no caso de cerveja, é sedimentado. Esse micro-organismo ele vai sedimentar e vai recuperar esse micro-organismo que vai ser reaproveitado. Fermentação por meio de cortes. Então, isso daqui inicia-se um trabalho inoculando-se a dorna A com um pé de cuba. Então, eu coloco uma quantidade suficiente para aquele bioreator. Quando a fermentação atingir um estágio apropriado, e aí é aqui que entra normalmente aquela fase exponencial, ou já indo para o processo final da fermentação, passa-se parte desse conteúdo do fermentador A para um fermentador B. Então, vamos pensar assim, eu tenho um bioreator, e aí esse bioreator, e aí é um bioreator descontínuo, eu coloquei o inóculo e colocamos o produto ali, o inóculo e o substrato. Conforme a levedura, o micro-organismo vai transformando esse substrato no produto desejado, a gente vai acompanhando esse tempo de fermentação. Quando esse tempo de fermentação estiver chegando próximo ao fim, o que é feito? Pega metade do volume desse reator, passa para um outro reator. Então, fica tendo agora 2 bioreatores pela metade. Completa eles com substrato, espera que o processo de fermentação aconteça ali. Aí depois o que faz? Mesma coisa. Agora eu tenho 2. Então eu divido, tiro metade de cada uma e passo para outras 2. No caso agora nós temos 4 dornas, 4 meias dornas. Vai enchendo, depois eu vou ficar com 8 meias dornas. Então é dessa forma que é a fermentação por meio de cortes. Qual é a grande desvantagem?
A desvantagem é essa queda no rendimento. Porque quando eu pego uma dorna cheia, divido para 2 meias, a quantidade de micro-organismos também foi dividida. A quantidade de micro-organismos foi dividida em 2, e aí a gente coloca mais substrato. Tá certo que ele está se reproduzindo, todos os processos, mas ele dividiu. Ele vai crescer, então ele vai acontecer todo o processo fermentativo e vai acontecer a mesma coisa. Vai subir, quando eu falo subir, significa que o tempo de fermentação está chegando ao fim. Quando esse tempo de fermentação está chegando ao fim, faz essa divisão. Essa divisão que a gente chama de número de cortes. E aí, infelizmente, ele tem uma queda no rendimento, porque o número de leveduras não é proporcional, ele acaba não sendo proporcional a esses cortes. E um dos problemas é que esse número de cortes sucessivos ele não pode ser previsto. Por que ele não pode ser previsto? Porque a gente precisa fazer uma análise microbiológica para saber a quantidade de levedura que tem ali. Então, existem momentos que não é possível fazer esse corte. Porque se fizer esse corte aqui, a hora que colocar a quantidade de substrato, vai acabar inibindo tanto a levedura que ela vai acabar morrendo. Ela vai morrer por excesso de alimento. Esse daqui é um gráfico que você já deve ter visto com relação a concentração e tempo, concentração de produto, de célula e de substrato. Conforme o tempo passa, o número de produtos aumenta, a concentração de substrato cai e a concentração de célula também aumenta. Ela não aumenta na mesma proporção do produto, porque aqui eu quero ter como resultado produto e não a célula, mas ela precisa aumentar porque ela se reproduz, então ela precisa ter um aumento, tá certo? Não morre, mas ela precisa ter um aumento, porque senão o processo acaba não sendo viável. Qual é o número de dornas ideal? Então, tem várias formas de a gente conseguir chegar a esse valor de dornas. Normalmente, como que é feito na indústria, como que é feito o cálculo do número de dornas? Na verdade, o número de dornas vai da seguinte forma: qual é a produção que se quer de determinado produto? Então, eu quero produzir 1 milhão de litros de álcool por dia. Então, e aí começa a fazer os cálculos de trás para frente. Ou seja, eu tenho 1 milhão de litros de álcool que eu quero produzir, mas para produzir esse 1 milhão, quanto precisa passar de vinho na torre de destilação? Dessa quantidade ali de vinho que está entrando, de quanto dele é responsável pela separação de levedura e separação desse vinho? Quanto é a quantidade total? E aí, nessa conta, vindo de trás para frente, a gente consegue determinar a quantidade de dornas. Ou tem uma outra possibilidade, que nesse caso aqui, é o que eu vou mostrar para vocês, é um processo descontínuo, que é o que a gente está trabalhando aqui. A gente não vai considerar por cortes, tá? Vai ser sem cortes, ou seja, coloca substrato, inóculo, espera o processo fermentativo, descarrega, passa para os tratamentos finais, coloca de novo, faz a sepsia, coloca inóculo, coloca substrato, espera o tempo de fermentação e assim por diante. A razão que depende dos seguintes parâmetros. Então, a vazão, ela depende da concentração do produto final no líquido fermentado, ela depende do rendimento nos tratamentos que devem conduzir ao produto desejado, e ela depende da quantidade do produto final por tempo. Consequentemente,
a gente chega numa equação em que aqui o F é a vazão, eu falei Q ali atrás, mas isso não importa, é só questão de identificação. O F é a vazão, que é a relação entre a massa do meu produto final, quanto que eu quero de produto final, vezes, dividido pela concentração do produto final nesse líquido fermentado, vezes o tempo, que é o tempo total de fermentação, e o rendimento dos tratamentos finais. Então, se vocês fizerem uma análise dimensional aqui, vocês vão ver que a vazão vai estar em termos de volume por tempo. O valor médio, o TF, de fermentação, ela depende do processo de fermentação. Então, depende muito de qual processo de fermentação. Então, por exemplo, a gente pega o mesmo processo. Então, você pega um processo de produção de álcool. Ele pode ser tanto a partir de milho quanto a partir de cana-de-açúcar. Tanto um quanto o outro, o processo é muito parecido. Porém, o tempo de fermentação é muito diferente, porque a levedura também é diferente. Então, esse tempo de fermentação ele vai estar variando, vai estar dependendo do processo de fermentação. O tempo de descarga. O tempo de descarga é o seu volume pela vazão, e o valor desse tempo, o TC, que é o tempo necessário para limpar uma dorna descarregada e carregá-la novamente, ela varia de caso para caso, mas estima-se, e aí tenta fazer que esse tempo de descarga e carregar novamente tentar ser igual ao tempo de descarga. Então, tentar fazer esse tempo ser o mais próximo possível para a redução de problema com o tempo. Então, mais esse gráfico aqui, daí a gente já finaliza aqui. Número de dornas. Então, qual é o número de dornas ideal? Então, a gente sabe que eu tenho o primeiro processo, que é o processo de início da dorna, né? Então, aqui eu tenho o processo de carga, ó, de 1 até 2 é um processo de carga. Do processo do ponto 2 até o ponto 3 é o tempo de fermentação. O do 3 até o 4 é a descarga. Então, aqui o 1 é o final do carregamento. O 2, o 2 aqui ó, é o final do carregamento ou o início da fermentação. O ponto 3 é o fim da fermentação e o início da descarga. Então, percebam que quando estiver finalizando esse processo de descarga, eu preciso ter aqui um processo de descarga de uma outra dorna já acontecendo. Então, aqui eu tenho o exemplo de 4 dornas. Então, quando eu terminar dessa primeira dorna, eu terminar de descarregar, para que o processo posterior, que no caso aqui pode ser um processo de centrifugação, pode ser um processo de destilação, para que esse processo, o próximo processo, ele não pare, é necessário que acabou aqui, eu já tenho uma outra dorna já descarregando. A hora que acabar essa dorna, eu já tenho que ter uma outra começando. A hora que acabar de descarregar essa dorna, eu já tenho que ter uma outra começando. Então, sempre é necessário que se tenha, ao final de uma descarga de uma dorna, eu preciso ter o início de descarga de outra. Então, semana que vem, então, a gente continua, aí a gente vai fazer o cálculo de quantas dornas necessárias para o processo fermentativo em batelado, tá bom? Por hoje seria isso. Se tiverem alguma dúvida, podem